Olá pessoal, meu nome é Andréa de Camargo, eu sou bacharel em Química, doutora em Física Aplicada e professora do Instituto de Física da USP em São Carlos há 15 anos. Todos vocês devem concordar comigo que após a Idade da Pedra, do Bronze e do Ferro, nós finalmente chegamos à Era do Vidro. Tamanha é a importância tecnológica que esse material veio a ocupar no mundo moderno. Os vidros estão presentes na nossa vida cotidiana, nos utensílios domésticos, nos nossos prédios mais modernos, nos cabos de fibra ótica utilizados em telecomunicações, em biomateriais regenerativos e protéticos e em outras aplicações importantes como a geração de emissão laser. De fato, é praticamente impossível imaginar um mundo sem os vidros. Se nós considerarmos a cronologia do desenvolvimento humano, nós temos registros do surgimento das primeiras peças cerâmicas e vítreas em torno de 20.000 a 6.000 a.C., na região da Mesopotâmia, o berço da civilização moderna. Porém, nós sabemos que os vidros estão neste planeta há bem mais tempo do que nós, os humanos. Em 1932 foram encontrados grandes pedaços de vidros silicatos no deserto do Saara, próximo à fronteira entre a Líbia e o Egito. Acredita-se que esses vidros são a consequência da fusão causada pela colisão de meteoritos com a areia do deserto. Há também as obsidianas, que são vidros formados a partir de erupções vulcânicas que sofrem fraturas afiadas na forma concoidal e que foram utilizadas pelos homens das cavernas para revestir pontas de lanças e facas. Os primeiros objetos totalmente vítreos foram preparados pelo homem há aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. Belíssimas peças foram encontradas no Egito, como por exemplo essa peça central de valor inestimável que servia de apoio de cabeça para o faraó menino, o rei Tutancâmon. Cerca de 700 a.C. surgiram as primeiras receitas e um avanço importante foi dado a partir de 200 AC, quando surgiu a pipa de sopro. A partir daí, o Império Romano prosperou na fabricação de objetos de vidro para decoração e surgiram também as primeiras janelas de vidros. Depois da queda do Império Romano, a arte de fazer vidros foi quase perdida por cerca de 1000 anos. Ela reapareceu em Veneza por volta de 1300 anos depois de Cristo. Os vidreiros de Veneza purificavam seus materiais com grande cuidado e desenvolveram habilidades especiais para fazer peças muito sofisticadas. As receitas eram mantidas em total segredo e, de fato, os vidreiros foram exilados à ilha de Murano, de onde nunca mais puderam sair. Em 1689, Kunkel publicou uma revisão de tudo o que se sabia da fabricação de vidros até o momento. Porém, o uso de vidros para aplicações técnicas somente se deu há cerca de 400 anos. Foram fabricadas lentes para telescópios e microscópios e também espelhos, e isso obviamente nos permitiu um enorme avanço científico. Mas o vidro também continuou a ser principalmente um objeto de decoração, luxo e símbolo de poder. A Sala dos Espelhos, no Castelo de Versailles, é um exemplo típico disso. Mas o que é um vidro? O senso comum nos induz a responder que vidros são sólidos inorgânicos, brilhantes, transparentes, duráveis, mas que quebram facilmente. Não é bem assim. Por exemplo, as opalinas são vidros opacos que são muito utilizados em utensílios domésticos. Os vidros metálicos e calcogenetos se parecem muito com metais. E há vidros que são utilizados em reforço mecânico e blindagem que são extremamente resistentes. E o que dizer do poliestireno, do acrílico e do policarbonato, que são polímeros vítreos e, portanto, não são estritamente sólidos inorgânicos? Para compreender melhor a natureza do vidro, nós temos que conhecer um pouquinho da sua termodinâmica. Este é um gráfico de entropia que mede a desordem do sistema em função da temperatura. E começamos com uma certa composição química em alta temperatura e, portanto, no estado líquido. Seguindo a curva vermelha no gráfico, nós observamos que se nós resfriarmos este líquido lentamente, tal que os átomos possam se arranjar numa estrutura organizada, há uma temperatura bem definida, abaixo da qual observaremos cristalização.
Essa temperatura é chamada de temperatura de fusão e abaixo dela a entropia diminui. Um cristal tem uma estrutura bem organizada e periódica de longo alcance, como é o caso do quartzo, que nada mais é do que a sílica cristalina. Não, se por outro lado, seguindo a curva em preto no gráfico, o resfriamento for feito de maneira muito rápida e abrupta, tal que não haja tempo para a organização atômica, obtemos assim um vidro, que nada mais é do que um líquido super resfriado. Abaixo de uma temperatura que nós chamamos de transição vítrea, TG, o vidro mantém suas características de líquido, porém no estado sólido. O vidro não tem periodicidade de longo alcance e por isso é dito amorfo, como no caso das fibras ópticas de sílica. Agora, se um vidro for submetido a um aquecimento controlado em temperatura e durante tempos otimizados, pode-se induzir uma cristalização controlada do material e passamos agora a ter a coexistência da fase amorfa com uma ou mais fases cristalinas. Isso é o que nós chamamos de vitrocerâmica, que apresentam maior resistência mecânica e também podem ser obtidas na forma transparente, como no caso dos pratos e panelas. Bom, se os vidros são líquidos super resfriados, então seria razoável imaginar que fluam numa escala longa o suficiente de tempo. E questionava-se se essa seria a razão pela qual os vitrais das catedrais medievais apresentam uma base mais grossa do que a parte superior. E esse mito persistiu por muito tempo, até que dois pesquisadores, um deles brasileiro, o professor Edgar Zanotto, se ocuparam de pesquisar as composições típicas dos vitrais e realizar cálculos estimativos para o tempo necessário para que este escoamento produzisse a maior espessura na base dos vitrais. A conclusão dos pesquisadores é que seriam necessários 1 septilhão de anos e, portanto, esta obviamente não é a explicação. Acredita-se que essa diferença se dê devido aos métodos imprecisos de fabricação da época e também que podem ter sido feitos assim deliberadamente para garantir maior resistência na base mediante a instalação dos vitrais. Uma outra curiosidade surgiu no início dos anos 2000 e ficou conhecido como o Mistério da Santa. Uma imagem que lembrava a Virgem Maria apareceu em um vidro de janela na cidade de Ferreira de Vasconcelos, no estado de São Paulo. O mesmo grupo do professor Zanotto se encarregou de explicar que as formas arredondadas e coloridas se formam nos vidros por exposição desses à umidade da chuva, por exemplo, o que altera o pH na superfície dos vidros e eventualmente causa uma dissolução superficial da rede de silicato. Assim, como a composição química e a topologia do material na superfície são alterados, a luz branca incidente sobre essa região difrata e interfere de maneira diferente para diferentes comprimentos de onda, e daí a coloração observada. Este mesmo fenômeno, que nós conhecemos como iridescência, já havia sido observado em 1996 na cidade de Clearwater, nos Estados Unidos, e pôde também ser reproduzido em laboratório. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, se esse for o caso, curtam aqui embaixo, inscrevam-se no canal e principalmente recomendem também para os seus amigos que gostam de aprender ciência com a gente. Muito obrigada!